Uma pergunta: o pecador que morrer sem Cristo, um pecador que morreu e rejeitou o Senhor Jesus, foi rebelde até a morte, essa pessoa vão queimar eternamente ou elas vão morrer? Nós precisamos entender isso aí, porque a imortalidade da alma é uma doutrina paganista e ela tem causado muita confusão na mente das pessoas, e com razão, porque tem muitos textos da Bíblia que, se as pessoas não souberem comparar texto com texto, verso com verso, mandamento com mandamento, não souber pesquisar com profundidade, elas não vão entender. A gente até nem sabe por que Deus permitiu que viesse textos difíceis de se entender. Mas só é difícil, mas não é impossível de entender, não. Existe texto na Bíblia onde diz que os ímpios que não se converteram, os ímpios malignos que morreram no pecado, vão queimar num fogo que nunca se apaga e onde o bicho nunca morre. Está claro na Bíblia, né? Lá, Marcos 9:47. Se um de teus olhos te fizer tropeçar, arranca-o. Melhor é entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno, no lago de fogo. Onde, aí já vem o verso 48, 9:48 de Marcos, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Ali fala de fogo eterno. Vai ser lançado num lago de fogo, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Mas para nós entender a Bíblia, nós não podemos pegar um texto isolado, fora do contexto. Se a pessoa quer entender a verdade, não quer defender religião e nem teoria, não quer defender pensamentos próprios, pensamentos de homens, quer seguir mesmo a verdade, não é tão difícil. Lá em Judas 1:7 diz assim, falando de fogo eterno, Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo se entregado à prostituição, sofreram a punição do fogo eterno. Então os habitantes de Sodoma e os habitantes de Gomorra e daquelas cidades circunvizinhas, que ali por perto, elas sofreram a pena do fogo eterno. Um fogo que não se apaga. Agora vamos lá. A Sodoma e Gomorra, o pessoal de Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Não estão queimando até hoje. Mas eles sofreram a pena do fogo eterno. O fogo foi eterno em sua extensão. O fogo queimou eternamente. Não deixou nem raiz e nem ramo. Consumiram eles, transformaram eles em cinzas, fez um efeito eterno. Então eles é considerado fogo eterno. Não é no sentido de ficar duração, é no sentido do efeito. Quando fala de duração, é uma duração eterna, mas quando fala de efeito, um efeito eterno, um efeito que valeu para a eternidade. Lá em Jonas 2:6 diz assim, eu desci até os fundamentos da terra, os ferrolhos correram sobre mim para sempre. Jonas, quando foi jogado no mar, veio um grande peixe e engoliu Jonas. E Jonas falou que desceram até os fundamentos da terra. Os ferrolhos correram sobre ele, sobre mim. Este para sempre aí foram 3 dias. Jonas ficou para sempre 3 dias no ventre do peixe, do grande peixe.
Então, para sempre aí não é uma eternidade. Lá em Apocalipse 2:10 diz assim: e o diabo, o enganador, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Todo sempre. Outra tradução diz assim: pelos séculos dos séculos. Vamos ver o que diz também o mesmo autor no mesmo capítulo, apenas um versículo antes. Vamos ver como que fala lá. E agora é o Apocalipse 29. Subiram sobre a largura da terra. Quem que subiu? Satanás e seus anjos e seu povo ímpio que apoiou ele, que está do lado dele. O que eles fizeram? Cercaram a cidade amada, a cidade querida. Mas o que aconteceu? Desceu fogo do céu e os consumiu. Agora, se a pessoa quiser agarrar em texto isolado, agora ele vai ter que decidir. Ou ele vai ter que aceitar o texto, o verso 10 ou o verso 9. Ou vai ter que harmonizar os dois. Porque lá no verso 10 está falando que desceu, vai ficar queimando pelos séculos dos séculos. Ou para sempre. Lá no verso 9 fala que vai ser queimado e consumidos. Desceu e foram do céu e os consumiu. O que é consumir? Apagar. E fala também lá em Malaquias: pisarei os perversos, porque se tornarão em cinza debaixo da planta de vossos pés. Malaquias 4:3. Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. Satanás já fez o contrário. Satanás disse que não morrerá. Falou para a serpente, lá em Gênesis 3:4, não morrerá. A serpente diz à mulher: certamente vocês não vão morrer. E Deus falou: se vocês pecar, vocês vão morrer. Então lá nós temos que saber examinar as escrituras para nós não ficar defendendo ideias nossas. O que a gente tem que fazer? Está lá em Isaías 28:10, que é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então não vamos agarrar em texto isolado. A Bíblia diz que as pessoas que pecarem morrerá. Esse eterno aí não é o tempo da duração, é o efeito que o fogo vai fazer, um efeito que produzirá um efeito eterno, vai apagar para nunca mais existir. Então a gente tem muitos versículos que falam sobre os dois lados. O que a gente tem que fazer é ser humilde, examinar as escrituras do jeito que Deus manda e não acreditar no que os outros falam, porque uns vão pegar de um jeito, outros vão pegar de outro, mas existe a maneira certa e correta.